Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo e senhor Chefe do Governo, senhoras e senhores deputados, este é o momento e o local apropriado para fazer o balanço político do processo desencadeado após as eleições de outubro e para perspectivar o futuro. Começo por recordar o elemento mais óbvio para todos os portugueses, mas também o mais embaraçoso para os que suportam o atual Governo. A coligação Portugal à Frente foi a formação política que mais votos e mandatos mereceu nas preferências dos eleitores. Por esta razão, o senso comum, alinhado com a prática democrática desde que esta foi instituída na Terceira República, declarou que a coligação havia ganho as eleições, significando que lhe deveria caber a responsabilidade de governar, ainda que para isso necessitasse de reforçar o diálogo com outras forças políticas representadas no Parlamento. Foi essa maioria relativa, obtida nas eleições pela coligação, que esteve na origem da formação do 20º Governo Constitucional. É bem sabido que desde cedo os derrotados das eleições estiveram voltados para o Sr. Presidente da República, reclamando que não perdesse tempo a dar posse a quem tinha ganho as eleições, já que estes tinham, afinal, descoberto um outro vencedor eleitoral, um vencedor inesperado. Esse vencedor não tinha ido declaradamente a votos, já que estaria apartado por um muro erigido há cerca de 40 anos, que impedia os eleitores de o poderem identificar enquanto tal e, por conseguinte, de o poderem escolher direta e conscientemente. Uma vez que tal muro poderia estar prestes a ser derrubado após as eleições, os deputados eleitos poderiam indiretamente, substituindo-se aos eleitores, conformar o tal novo vencedor e gerar uma solução maioritária, estável e consistente. Não tendo o Sr. Presidente da República compreendido o alcance histórico extraordinário transportado pelo vencedor surpresa que então se revelava, os deputados eleitos reinterpretaram o mandato dos eleitores e decidiram abrir uma crise política, derrubando no Parlamento o governo saído das eleições e impondo ao país e ao Sr. Presidente da República um governo novo, cuja investidura parlamentar hoje se materializa. Com isto, transformaram a maioria negativa que usaram para derrubar o anterior governo numa maioria positiva que suporta o novo governo e por ele plenamente se responsabiliza, mesmo que se furte à aprovação formal de uma moção de confiança. E esta é a marca genética deste novo governo. Por assim dizer, o seu pecado original. Este governo, assim como o seu chefe, não foram escolhidos pelo povo. Foram escolhidos pelos deputados em nome do povo, mas nas costas do povo. Quanto mais não seja, só isso acarreta o imperativo político-moral de apresentar uma moção de rejeição do respectivo programa. Até prova em contrário, isto é, até prova eleitoral que o desminta, todos, Governo, chefe do Governo e deputados que os apoiam, arriscam ser vistos como aqueles que logo após eleições se substituíram ao povo, usurpando a escolha que este havia realizado de forma soberana. Mas sejamos claros, o exercício democrático não só consente estas audácias, como responsabiliza e a seu tempo não deixa de julgar quem as empreende. Da minha parte, vivo bem com o exercício democrático. Apesar de saber que ganhei as eleições e de sentir que fui escolhido pelo povo para continuar a ser Primeiro-Ministro, não deixarei de respeitar a vontade dos deputados e de exercer o papel que me cabe na nova conjuntura política, a par com todos aqueles que, como eu, se apresentaram com o projeto da coligação Portugal à Frente. É ele o papel de reserva e alternativa de governo que consubstancia desde já a oposição determinada, séria e responsável que o povo esperará agora que possamos ser. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é útil também recordar que o novo ciclo que agora se inicia decorre de uma escolha consciente do Partido Socialista. Foi o PS que quis aliar-se aos radicalismos de extrema-esquerda, preterindo uma maioria maior, de base pró-europeia e pró-atlântica. Realmente, há um certo cinismo político em pretender-se acusar-nos de falhar na tarefa de construir uma solução de governo maioritária
quando aqueles que fazem a acusação são os mesmos que se negaram a contribuir para que tal solução fosse alcançada. Na verdade, a acusação não passa de uma simulação, pretendendo induzir a ideia de que só teremos em Portugal um governo liderado pelos socialistas, porque quem tinha o ónus eleitoral de construir a solução natural foi incapaz de o fazer. É caso para dizer, não é preciso dissimular. Este governo sucedeu ao anterior porque o PS, mesmo tendo perdido as eleições, se recusou a viabilizar um para poder liderar o outro. Ao fazê-lo, fez uma escolha nada óbvia para os eleitores, admito que mesmo para muitos dos seus eleitores, e colocou-se na posição de favorecer uma soma de minorias que, para ser autossuficiente, como esta tem a estrita obrigação de o ser, não pode esconder nem disfarçar as raízes anti-europeístas, para não dizer anti-economia social de mercado e de pendor monolítico. Muitos poderão relativizar esta posição, sendo tentados a considerar que, mais do que uma escolha de natureza programática, se tratou apenas de uma questão de poder. Isto é, que também aqui há uma simulação, aparentando-se um derrubar de muros reintegrador e regenerador das esquerdas, quando apenas se visa desesperadamente agarrar a oportunidade de chegar ao governo e exercer o poder. Devo dizer que não acompanho esta leitura desculpabilizadora. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de ouvir o líder socialista afirmar categoricamente que a esquerda foi, e cito, capaz de se entender no que é essencial. Repare-se bem, no que é essencial só pode, por definição, ser no que é mais importante e estrutural, por oposição ao acessório ou conjuntural. Quando socialistas e comunistas decidem que é preciso reverter reformas estruturais no mercado laboral ou nos mercados de produto, incluindo, por exemplo, reverter privatizações e concessões ou impor à generalidade das empresas resultados de negociação coletiva, independentemente do critério de representatividade, estamos a falar de matérias estruturais que são importantes e essenciais. Também quando afirmam que é preciso reverter a política de exigência educativa, removendo elementos de avaliação individual e sistémica, como são as provas e exames de final de ciclo, estamos a falar de matérias fundamentais para a qualidade do processo educativo e para o reforço das qualificações dos jovens e dos ativos de amanhã. Estamos também a falar da verdadeira igualdade de oportunidades, já que quando a escola pública é menos exigente ou facilitista, prejudica os mais carenciados, que ficarão privados de padrões de exigência de qualidade. O facilitismo ajuda a perpetuar as desigualdades, pois que os socialmente mais favorecidos poderão sempre pagar um ensino mais seletivo e exigente. Porém, quando falam da remoção de medidas ditas de austeridade, processo aliás já iniciado em 2014, não estamos a falar de nada estrutural, apenas da oportunidade de normalizar uma situação cuja necessidade foi trazida pela excepcionalidade do período de emergência financeira. Claro que não ignoro que os partidos que hoje apoiam o governo forçam a importância do tema por razões meramente populistas, insistindo na mentira de que a austeridade tinha uma raiz ideológica. Mesmo quando recordamos que foram exatamente os socialistas quem primeiro reduziu salários e prestações sociais, aumentando o IVA e outros impostos e prometendo reduzir pensões em pagamento, a resposta é confrangedora, mas é a que é e reza assim. A austeridade socialista era não ideológica, porque primeiro não era desejada e segundo porque foi forçada pelas circunstâncias excepcionais da época que bateu à porta e acabou de PEC em PEC até ao memorando final. Já a austeridade dos últimos 4 anos, não. Essa foi excessiva, porque teve de ser maior que a dos socialistas e porque foi, dizem erradamente, além da troika. Logo, só pode ter sido ideológica e aplicada com prazer cruel. Porém, a austeridade é sempre o que é. Um mal necessário com a extensão imposta pela realidade dos factos, quando os políticos que os antecedem não têm a responsabilidade suficiente para evitar os comportamentos que lhes dão origem. Agora que tais medidas podem ser removidas progressivamente, também não é por razão ideológica que passarão à história. É porque houve a coragem tão necessária quanto criticada
para executar as políticas adequadas. Só espero que o excesso de voluntarismo, que parece querer acelerar o ritmo de remoção de tais medidas, não venha a acarretar novos sacrifícios, forçados pela imprudência orçamental e pela vontade de criar uma impressão de bondade. É de modo análogo que se passa com a redução do déficit e a forte possibilidade de sairmos do procedimento por déficit excessivo. O objetivo considerado tão importante pelo novo Governo só estará ao alcance do país porque muitas políticas que tantas críticas mereceram por parte dos partidos que hoje suportam o Governo foram executadas com determinação pelos que antecederam. Espero agora também que a mesma vontade não venha a pôr em causa o esforço realizado pelos portugueses. Repare-se que nestas medidas de continuação da remoção da austeridade e de persecução da redução do déficit excessivo, parece que não existe inteiro acordo ainda entre os partidos que suportam o Governo. Mas isso não assume importância maior, dada a natureza transitória e conjuntural das medidas. Desde que em maior ou menor grau os objetivos possam prosseguir, as divergências entre os diversos partidos devem ser levadas à conta de questão mais superficial, onde as diferenças podem criar a ilusão de que se mantêm diferentes visões do mundo, quando na realidade, na verdade, estão de acordo quanto ao essencial. E o essencial para estes partidos é que a economia evolua para um Estado mais interventor na organização e na estrutura empresarial, reforçando o poder da CGTP e de outros grupos de pressão e recriando uma influência protecionista que traga para a esfera pública a gestão e o controlo da atividade relevante. Já quanto à nossa participação no projeto europeu e à nossa inserção no euro, tenho dificuldades em perceber claramente em que categoria os partidos que apoiam o Governo arrumam a questão. Tratar-se-á de matéria de fundo estrutural que merece um entendimento forte? Se sim, que significado assumirá tal entendimento e que consequências terá para os portugueses na União Europeia? Qual a visão prevalecente? A tradicional dos socialistas ou a tradicional dos partidos radicais de esquerda? Ou ainda um misto, como aconteceu na Grécia com o Syriza? A alternativa é supor que a questão europeia não se insere no núcleo essencial de entendimento entre os partidos que apoiam o Governo. O que não sei se melhora a perspectiva. É que, neste caso, teremos de admitir que a questão europeia é secundarizada nas estratégias nacionais, o que muda muito na posição tradicional de qualquer dos referidos partidos, mas pode mudar ainda mais e negativamente para os portugueses, que têm visto ao longo de muitos anos a pertença à União Europeia e ao euro como um projeto essencial à modernidade do país e ao progresso da sociedade e da economia portuguesas. Seja qual for a resposta que o tempo nos vier a revelar, permanece a convicção demonstrada pelo líder socialista ao afirmar que confia no PCP como parceiro de suporte à governação e que com ele está de acordo no essencial. E essa é também uma razão objetiva para chumbar o programa deste Governo. Não por qualquer intenção de excluir este ou outro partido do diálogo democrático ou de impedir o pluralismo e a diversificação de alternativas, mas porque, no essencial, desde que conhecemos dos valores políticos destas forças partidárias, bem como da projeção que podemos fazer para as respectivas visões do Estado, da economia e da sociedade, não só não concordamos com elas, como nos opusemos a elas e a elas nos continuamos e continuaremos a opor, tal como a maioria dos portugueses. O Partido Socialista conduziu uma negociação de deriva radical e, em consequência, lidera esta maioria que sustenta o novo Governo. Nesta conjuntura, este novo PS decidiu afastar-se do seu património político histórico e sente-se hoje próximo, no essencial, das ideias que mais combateu no passado. Respeitamos essa escolha e essa realidade. Mas o PS, ao ter-se deslocado para uma partilha de ideias e valores que se afasta radicalmente da generalidade dos cidadãos, não o fazendo por oportunismo, mas por convicção, só reforça a justificação para a apresentação desta moção de rejeição, submetida por quem, no centro moderado, deve ter a responsabilidade de organizar uma alternativa de governo para Portugal que vá ao encontro das aspirações dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a perspectiva que temos sobre a situação económica e social que enfrentamos no país não mudou. Os desafios e os objetivos importantes para Portugal permanecem, apesar da escolha governativa. Quando muito, poderemos afirmar que se tornará bastante mais difícil atingi-los e superá-los através das escolhas refletidas no programa de governo.
Portugal e os portugueses passaram por muito nestes últimos anos e esforçaram-se ainda mais para suplantar as restrições e os desequilíbrios fortes que durante anos a fio encaminharam as finanças públicas e a economia para a insustentabilidade, a estagnação e a pré-bancarrota. 4 anos depois de um difícil processo de ajustamento, os portugueses conseguiram corrigir a trajetória e forjar novos equilíbrios, sem os quais não haveria sustentação do Estado Social nem crescimento gerador de emprego. Portugal conseguiu também encerrar o programa de assistência, garantindo acesso a financiamento de mercado, bastante antes de qualquer política menos convencional desenvolvida pelo Banco Central Europeu e sem necessitar de nova assistência financeira sujeita à condicionalidade, recuperando a sua autonomia e, sim, resgatando a credibilidade externa com a saída limpa. Sabemos bem, no entanto, que são ainda grandes as dificuldades que enfrentamos. O desemprego ainda é demasiado elevado. O estoque de dívida pública e privada constitui um peso grande que dificulta o crescimento mais acelerado e qualquer inversão de tendência neste domínio comporta riscos de stress financeiro que, na ausência de políticas acomodatícias do BCE, podem dificultar o acesso a financiamento ou agravar o seu custo, com prejuízo para a economia. Por outro lado, a melhoria da competitividade exige permanência e aprofundamento das políticas de reforma estrutural. Neste domínio, a nossa ligação à União Europeia é crítica, para não dizer estratégica, na formulação do interesse nacional. Ora, o que este programa de governo nos anuncia e o que a atitude política dos partidos que o apoiam traduz é o oposto do que Portugal precisa para conseguir crescer e desenvolver-se no quadro europeu que acabei de descrever. Por mais que os discursos falem da necessidade de cumprimento do Tratado Orçamental e das regras do semestre europeu, as ações valem mais que muitas palavras. Veremos que avaliação os nossos parceiros europeus e os nossos criadores farão, a seu tempo, sobre a reversão de medidas de caráter estrutural, aliada a uma política orçamental aventureira e experimentalista. Mas, sobretudo, num país que não tem capital para crescer e que necessita de investimento direto externo, as medidas que se pré-anunciam, com apoio socialista e comunista, só podem afastar investidores e agentes económicos, penalizando o crescimento do produto potencial e dificultando a eficácia da política orçamental. Termino, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, reafirmando os princípios que nortearão agora na oposição, como antes no Governo, o meu partido. Sendo uma oposição determinada, séria e responsável, afirmar-nos-emos contra tudo o que representa um retrocesso ou um ataque ao país moderno, aberto, cosmopolita, competitivo, exigente, reformista e justo que defendemos para Portugal, não deixando de apoiar tudo o que promove esta visão positiva da sociedade portuguesa. O nosso apoio não contarão também connosco para sustentar qualquer fachada de cinismo, de propaganda ou de ocultação que ponha em causa os valores de transparência e de dignificação da democracia e das suas instituições. Quanto à atividade governativa, bem sei que não está na conta dos atuais governantes pedirem-nos apoio para suportar o Governo. Ainda bem, porque quem perdeu as eleições e recusou apoio a quem ganhou não tem autoridade política para destes reclamar apoio no futuro. Mas insisto... Muito obrigado, Sr. Termino, Sr. Presidente. Insisto, nós avaliaremos sempre em cada momento o que considerarmos mais importante para Portugal, independentemente da vontade do Governo. No dia em que o nosso apoio possa ser decisivo para alcançar algum resultado essencial que a maioria que suporta o Governo não for capaz de garantir, apenas esperamos que tenham a dignidade de se retirarem a consequência natural e devolverem a palavra ao povo, para que seja dessa feita ele mesmo a escolher o futuro Governo de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.